Jota Júnior está acompanhando o julgamento do homem que matou a própria filha. E Jota, depois de 10 minutos de recesso, nós estamos acompanhando aqui imagens ao vivo do interior do Tribunal do Júri. O Nadir voltou a sentar agora no banco dos réus. A gente vai estar acompanhando a imagem e você traz as informações. Bom dia para você, meu irmão. Oi, Nader, bom dia para você, a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, esse júri começou por volta das 9 horas da manhã. Está sendo marcado nesses primeiros momentos, embates de muita emoção, justamente por conta dos depoimentos que estão sendo tomados antes que promotoria, o Ministério Público e a Defesa façam as suas partes nesse júri popular. Nós tivemos como primeira testemunha, a primeira pessoa a falar em plenário, a Beatriz Félix, mãe da pequena Maria Cecília. Na sequência, o delegado, também outros familiares da criança e pessoas que estão arroladas nesse processo. Ao todo, serão 8 testemunhas a serem ouvidas ao longo do dia de hoje. Nós estamos aqui em frente ao Fórum de Terra Rica, onde está acontecendo o julgamento. O Nadir, ele acompanha tudo por videoconferência. Ele está preso no Hospital Regional em Jandaia do Sul. E de lá, numa sala específica para isso, ele está acompanhando. O que se destacou aqui também foi o comportamento dele, mesmo daquele do início, com certa frieza, parece também demonstrar indiferença e calado. Nadir, que ao longo desse 1 ano, 2 meses e 20 dias, não prestou depoimento algum, se preservou no direito de ficar em silêncio, tanto no depoimento à polícia quando foi preso e também nas audiências antes de ser realizado e decidido pelo júri dele aqui em Terra Rica. A rua em frente fora ela está fechada, a movimentação de alguns populares tem sido intensa desde o início da manhã, agora deu o movimento baixou um pouco, até porque é um caso que chamou a atenção da história, está na crônica policial e também marcou o Brasil justamente por conta da frieza e da crueldade do Nadir de Souza, que lá no dia 12 de maio de 2023 acabou indo para pegar a filha para uma visita no estabelecimento onde a ex-companheira trabalhava. Ele é recebido com carinho, com afeto, com amor, tudo isso registrado por uma câmera de segurança, e o que veio a acontecer horas depois foi uma barbaridade. Ele torturou a própria filha, matou ela asfixiada e jogou o corpo no afluente do rio Paranapanema. Nós estamos aqui no limite, na divisa dos estados entre o Paraná e também São Paulo. E foi já na região próxima de São Paulo, do estado de São Paulo, que ele desovou o corpo da própria filha. De acordo com o que está no processo apontado pela acusação à promotoria, tudo isso ele fez para se vingar de alguma maneira da ex-companheira, mãe da pequena Maria Cecília, de apenas 4 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O casal manteve um casamento por aproximadamente 4 anos, de acordo com a própria Beatriz, muito turbulento, com agressões e várias restrições, até nas condições alimentares da família, que era devidamente controlada à risca por ele. Então, diante disso, ela preferiu a separação e o crime teria sido cometido em forma de vingança à mãe. Bom, tudo isso que ele fez com a própria filha, a tortura, ele registrou em áudios, vídeos e fotos que enviou para a Beatriz Félix. Mais cedo nós conversamos com o promotor do caso, que está aqui em plenário, vai ser ali quem vai realizar a acusação e trabalha nesse júri popular de hoje para a condenação do Nadir. Nós temos uma entrevista com ele, com o doutor Luiz Henrique, vamos acompanhar. A expectativa vai ter assim uma questão emocional bem grande ao longo do júri, Foi um crime que chocou toda a comunidade, está sendo transmitido aí pela imprensa, dada a sua gravidade extrema, sua alta repercussão, um pai que matou a própria filha. E uma questão também bem particular desse júri, que foi o próprio réu que produziu a prova. Ele fez a prova, registrou tudo e enviou para a ex-companheira, para a mãe da criança, no intuito de feri-la, no intuito de se vingar dela, de feri-la o máximo possível, através de áudios da criança chorando, através de imagens. Então foi uma questão assim
a principal dificuldade aqui vai ser a dificuldade emocional, assim, da grande repercussão, do grande choque que foi esse crime. O senhor está no caso desde o início, e como que o senhor percebeu o comportamento do Nadiro? Porque desde sempre ele está em silêncio, né? Ele não fala a respeito de nada sobre o caso. Sim, ele não falou nada até agora, ficou em silêncio, exerceu o direito dele ficar em silêncio. A gente não pode questionar isso, mas é um comportamento que a gente vê ao longo da audiência de instrução, foi um comportamento totalmente tranquilo, bem sossegado, assim, sem emoção nenhuma. Isso que torna ainda mais chocante a situação. E é difícil lidar com um caso desse, doutor, porque por se tratar de uma vítima tão vulnerável como a Maria Cecília? Ah, sim, é complicado, né? Por mais que seja o trabalho nosso, o trabalho da polícia também, é uma questão difícil. Fica difícil mesmo porque a vítima é uma criança de 4 anos. Então é complicado mesmo. São 5 qualificadoras. É um motivo torpe, meio cruel, questão da asfixia, da tortura, o recurso que dificultou a defesa da vítima, o feminicídio e a menoridade de 14 anos e também o fato de a vítima ser filha do réu, também que é a chamada Lei Henri Borel, que foi aquela situação lá do Rio de Janeiro, que motivou a edição de uma lei para aumentar essa repressão a crimes praticados contra crianças e adolescentes. Tá, então, Luiz Henrique Guimarães Rômulo, promotor do caso. Nós também temos algumas outras entrevistas que ao longo do programa a gente vai trazer aqui, Nader, com familiares e também amigos da família. Nós tentamos conversar com a Beatriz, só que a Beatriz ela está muito comovida com tudo isso. Inclusive precisou de atendimento médico. Quando ela chegou aqui no fórum, ela passou mal, foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento aqui próximo, foi medicada e voltou para o fórum sem falar com a imprensa. Ela se reservou no início do júri em uma sala, aqui no fórum, para depois então prestar o depoimento dela, e até agora há pouco ela estava acompanhando o segmento desse júri popular que acontece aqui em Terra Rica, com uma grande expectativa pela condenação do Nadiro de Souza e até mesmo pela fala dele, que se manteve em silêncio ao longo de todo esse tempo. Outros depoimentos, mas antes, deixa eu só trazer um esclarecimento. Primeiro, só para quem está em casa nos assistindo pelo YouTube, perguntando do Sal. Gente, o Sal vai passar por um procedimento que ele já havia falado aqui, estético do cabelo, mais 10 dias a gente vai estar junto aqui, eu, Jota e toda a equipe, levando muita informação para você, tá bom? Só para não ficar repetitivo, mas para esclarecer que não tem nada demais, é uma questão estética. O Sal está de volta em no máximo 10, 15 dias, é só cuidar daquela partezinha do cabelo atrás que ficou faltando. Essa é a primeira coisa. A segunda, a gente está com imagem, Jota, agora do depoimento de um dos policiais que trabalharam na perseguição, no intuito de prender o Nadiro naquela situação, no intuito de colocá-lo atrás das grades. Um dos policiais que, diga-se de passagem, desde o primeiro momento não acreditou de que o Nadiro pudesse ter tirado a própria vida. Tanto que esse policial participou da perseguição e da prisão. A gente tem uma parte do trecho onde ele fala dessa perseguição, aqui está ao vivo. Vamos ouvir o que ele está falando nesse momento. Lá, torturando. Então, estendeu esse período, já é longo, né? Estendeu mais ainda. Entendi. Quando ela foi localizada ali no Rio, né? Ela estava assim, apresentada da mesma forma que estava nas fotos que o Nadiro havia mandado para a Beatriz? Da mesma maneira. Amarrada, outra coisa que pôde ser observado nas fotos aí é que ela estava com as mãos roxas, que indica que antes de ela começar a ser torturada, ela foi amarrada, né? Se tivesse sido morta e não tinha circulação, não tinha ficado roxa. Então, na foto, ela ainda convida a perceber que as mãozinhas dela estão roxas, significa que ela foi amarrada antes da tortura, tendo chance zero de se defender. Essa mão roxa é sinal de falta de circulação. De falta de circulação indica que ela foi amarrada com vida ainda. Ô, Jota,
reação do corpo vivo. Então. Coloca o Jota aqui comigo, Marcão, depois você pode fazer aquela arte que você deixa o quadradinho do lado, enquanto eu e o Jota vamos falando, a gente está vendo imagens ao vivo. Deixa eu falar com o Jota em relação ao comportamento do Nadiro, que isso corrobora, Jota, com o que você já havia falado pra gente ontem no Cidade Alerta e nos últimos dias, desse comportamento do Nadiro. A gente não pode esquecer, ele fez isso com a própria filha, uma criança que foi amarrada, torturada, como disse o policial, da forma que foi encontrada, para depois ser assassinada. O comportamento dele aqui, até eu estava conversando com o Elvis, outros amigos da imprensa, para ver até se a percepção que eu tive ao vê-lo naquele telão, que tem um telão assim, na parte direita, né, do plenário aqui, se era a mesma percepção que eles tinham tido. E também, indiferença, Nadra. É isso que demonstra nas expressões dele o Nadiro durante o depoimento da ex-companheira, durante o depoimento do delegado, agora do investigador, né, que nós acompanhamos um pouquinho o início ali. Então ele tem uma certa indiferença, ele não demonstra emoção alguma diante do que está sendo apresentado contra ele nesse tribunal do júri. Não é um comportamento de se espantar se a gente trazer novamente toda a perspectiva em torno desse crime marcado pela crueldade e pela frieza dele, que é pegar a própria filha, torturá-la, enviar fotos, vídeos e áudios da tortura para a ex-companheira, mostrar que ela estava sendo punida por não aceitar, reatar o relacionamento e depois jogar o corpo dela em um rio, simulando friamente o próprio suicídio. Mas essa é uma questão que nós, desde o início, do primeiro dia que aqui estivemos, isso aconteceu no domingo, na segunda eu e o Elvis estivemos aqui, nós levamos até você, o Salsicha, a Cátia Scanferla, esse nosso ponto de vista que nos chamou a atenção, que foi o chinelo deixado na beira das águas. Um chinelo de cor clara, facilmente visto na foto que a polícia nos cedeu. E ali a gente acabou, então, né, tendo essa noção de que ele poderia ter feito essa simulação, porque em sã consciência, levando tudo isso em consideração, ele mata a própria filha. Então, para ele tomar a decisão pelo suicídio, ele tem que ter sentido alguma culpa e também ter feito um juízo de que ele teria também que morrer por não aceitar o que ele fez ou conviver com essa culpa ao longo do tempo, mesmo sendo preso. Mas quem é que com essa confusão emocional, né, vai ter o cuidado de tirar o chinelo, colocar um do lado do outro, para daí entrar com o corpo da filha no colo, no rio. Então ali já começou a primeira contradição nesse caso. O delegado acreditava que o Nadiro havia tinha cometido o ato extremo, mas esse policial que prestou o depoimento agora foi um que pediu ao delegado autorização para continuar com as buscas por outras perspectivas, porque ele mesmo não acreditava que o Nadiro havia cometido suicídio. E a tese dele estava certa. O Nadiro se apresentou cerca de 7 dias depois, no centro de uma cidade, acompanhado de um advogado, mais ou menos nesse horário do almoço, horário de maior movimento em qualquer cidade, que as pessoas estão saindo para o almoço, até para preservar a própria segurança dele, porque tínhamos informações extraoficiais que até pessoas ligadas ao crime estavam à procura dele, além também da polícia com uma força de segurança, com uma operação em busca do paradeiro dele, Nadra. Então o comportamento dele desde aquela época se mantém o mesmo, frio, calado e com certa indiferença, sem demonstrar emoção. E nós vamos acompanhar para e passo esse julgamento para você, repito, estamos acompanhando ao vivo as informações direto do Tribunal de Justiça, para que você possa ficar bem acompanhado nessa hora do seu almoço.